Começando pelo Léo Moura, então. Léo Moura sentiu um desconforto na panturrilha esquerda, né, no jogo. Está em tratamento, o departamento médico, mas está sendo acompanhado diariamente e essa semana já vai fazer um trabalho no campo. Tá? O Bruno Cortes também ficou fora da partida, ele sofreu um trauma direto no tornozelo esquerdo, não teve, as imagens não mostrou lesão ligamentar, não mostrou nada de alguma lesão que preocupe, porém ele está em tratamento devido ao trauma direto. Tá? O Ramiro no treino na véspera no jogo com o Tucumã, ele sentiu, fez um entorse no joelho e fez um estiramento do ligamento colateral lateral do joelho direito, na verdade, e ele está em tratamento, hoje está fazendo 8 dias, na verdade, do tratamento dele, e a gente está diariamente reavaliando, né, e a gente não tem um prazo mais interno, que a gente está diariamente reavaliando para ver quando ele vai ter condições de retornar ao gramado. O Marcelo Groy, na partida, sentiu um desconforto na musculatura adutora da coxa direita no jogo agora contra o Bahia. A gente optou por retirar ele no intervalo do primeiro tempo. Fizemos exames também e confirmou, como já é de conhecimento da imprensa, uma lesão grau 1 e está em tratamento também, está seguindo todo o tratamento do departamento médico. O Everton sofreu também uma lesão aos 40 minutos para ir no primeiro tempo do jogo Bahia, uma lesão muscular também, na posterior da coxa direita, no bíceps femoral, na verdade é um músculo, né? Foi uma lesão diagnosticada grau 2, na qual a gente tem um tempo para correr, realizar o tratamento diariamente, acompanhando diariamente, para ver a evolução do atleta, e não temos uma data específica de retorno do mesmo. A gente sabe, né, doutor, que não dá para dar exatidão, né, nessas questões, né? Digamos que numa cirurgia seria um pouco mais próximo, mas também não uma exatidão tão grande. Mas projetando, né, o que o Grêmio tem à frente, especialmente a Copa Libertadores da América, que é o jogo lá do dia 23. Vocês trabalham, né, internamente com a possibilidade de liberar algum desses jogadores para o Renato, né, especialmente esses casos, assim, digamos, não vou dizer mais graves, mas esses que preocupam um pouco mais, como o Ramiro, como o próprio Marcelo, o Everton. Há a possibilidade de contar com mais de um desses jogadores lá para o dia 23? É o que a gente trabalha, né? Diariamente, na verdade, como eu falei, a gente não tem uma definição de data, porque principalmente as lesões musculares, depende dos sintomas, da evolução clínica de cada atleta no seu dia a dia no tratamento. Confio também em todo o departamento, a gente está fazendo de tudo, e aí vai ser a evolução clínica diariamente que a gente vai ter essa certeza se a gente vai conseguir deixar à disposição algum deles para o jogo da Libertadores. Doutor, o Grêmio tem como concepção da comissão técnica preservar jogadores, fazer uma espécie de um rodízio, né? E chama a atenção 2 lesões musculares nesse momento tão importante. Se deve a desgaste, foi um acidente, vocês conseguiram fazer a leitura do que aconteceu com o Marcelo Groy e também com o Everton? Sim, a gente tem um acompanhamento pré-treino, pré-jogo, pós-jogo, tem um trabalho da fisiologia também importante, né? E a gente tem um monitoramento de todas as nossas lesões. Às vezes as lesões musculares é do próprio esporte, é do futebol, né? Por ser um esporte de contato, de frenagem, né? De potência muscular, e acontece. O Marcelo Groy foi, na verdade, uma infelicidade biomecânica, na verdade, que foi num tiro de meta. Se vocês forem ver que ele não bateu mal e fez essa lesão. E o Everton, uma lesão de posterior, para ser um atleta de muita explosão, e aconteceu. Doutor, até para explicar um pouco também para a torcida do Grêmio como que ficou o redesenho, né, da área médica do Grêmio hoje. A gente sabe que tiveram algumas mudanças na área. Se o senhor pudesse falar para a gente um pouquinho quem está cuidando do que e como que a gente vai poder acompanhar a área médica do Grêmio hoje em dia depois dessa mudança atual aí. Essa parte da área médica eu vou te deixar, acho que quem tem que falar mais é a direção, né? Acho que esse termo aí, o termo do departamento médico tem que ser a direção que tem que falar, né? Eu vim mais para esclarecer as lesões, já foi um tema que o presidente Romildo já falou, então não cabe a mim aqui a falar sobre isso, até porque sou funcionário do clube também. Né? Perfeito. Tendo em vista essa reta final de ano, com o Grêmio disputando o título de Libertadores e também de Campeonato Brasileiro,
como fica a situação dos jogadores do departamento médico, na verdade, nessa avaliação dos jogadores para saber quem tem condições, quem não tem e em que momento seria o ideal poupar alguns atletas ou não? Como eu comentei antes, né, nós fizemos uma avaliação de trabalho em conjunto, todo mundo, fisioterapia, fisiologia, a parte médica, nutricional, mais a preparação física e mais a comissão técnica, o treinador e o auxiliar. Então, na verdade, a gente vai avaliando caso a caso. Quando estão no DM, a gente faz uma reavaliação diariamente, todos os dias eles são reavaliados e a gente passa para a preparação física, discute com o treinador, né, o retorno e a hora que eles vão retornar a fazer algum trabalho específico, quando é o caso do departamento médico. E os outros, por desgaste, é avaliado junto com a preparação física e fisiologia. Doutor, questão do Cortez, por exemplo, que é um trauma, do Ramiro, que também foi um trauma, dá para dizer que o jogo já com o Palmeiras, que tem alguma expectativa ou tratamos todos como dúvida, ainda não tem uma situação definitiva? É como eu falei, a gente está tratando diariamente, né? Está vendo a evolução clínica deles no dia a dia. Então, a gente não trabalha com uma data específica, apesar de internamente a gente ter algumas ideias, mas isso é uma coisa de resumo interno, a gente, no momento, vai ficar no departamento. Doutor, por se tratar do jogo mais importante do ano contra o River Plate, nessa lista de jogadores que o senhor falou, algum deles poderia ir para o sacrifício, linguagem que a gente fala no futebol, de repente, para entrar em campo para esse jogo mais importante do ano, entrar daqui a pouco 90% e depois voltar a fazer algum tipo de tratamento? Existe essa possibilidade desses jogadores? Eu acho que é muito cedo para a gente pensar nisso, pensando que hoje ainda temos quase 2 semanas, né, para o jogo dia 23. Acredito que essa decisão, se for tomada alguma decisão nesse aspecto, tem que ser tomada na véspera do jogo, né, daí entre todo mundo. Por isso que com essa evolução diária a gente vai ter uma ideia, na verdade, de como eles vão estar mais próximos, né, e aí sim a gente pode sentar e definir alguma coisa de sacrifício ou não, até porque na verdade também a gente tem que pensar que é o primeiro jogo, né, não se decide em 90 minutos e sim em 180, então na verdade temos que ir dia a dia, né, passo a passo. Doutor, como melhorar o sistema de prevenção para não perder outros atletas ao longo da temporada? Eu acho que melhorar não é a palavra, a gente já tem um trabalho muito grande de prevenção, né? Todos os setores do clube trabalham arduamente no trabalho de prevenção. Porém, é um esporte de contato, é um esporte de alta intensidade, futebol, então a gente está exposto a ocorrerem lesões, né? Dificilmente não vai ocorrer alguma outra lesões e nesse momento acontecer essas lesões, nós temos aqui para tratar e tentar recuperar o mais breve possível. Doutor, o Everton sabidamente é um jogador que acaba voltando antes, normalmente, né? Todas as lesões musculares que ele teve uma evolução rápida, né? O Jael, recentemente, também voltou antes do esperado. São alguns jogadores que têm uma facilidade. Dá para se dizer que, apesar da lesão do Everton ser de grau 2, ele é um dos jogadores que deposita um pouco mais de esperança no sentido de ter uma recuperação diferenciada, até pela idade também dele? Na verdade, ele demonstrou isso num retorno breve de uma outra lesão que ele teve, né? Mas cada lesão é uma lesão diferente da outra, não é a mesma lesão, né? É outro tipo de lesão, outro músculo, então vai depender da evolução dele, né? A gente vai fazer de tudo, pode ter certeza que a gente está fazendo de tudo para recuperar o mais breve possível. Tá? Obrigado, doutor.